Saúdo a todos com a paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Juvenis, nos lembrando do trimestre, o tema que é uma viagem pelo Novo Testamento. A lição de hoje, a lição será de número 8 e será ministrada nas igrejas no dia 25 de maio de 2025 e traz por tema o Evangelho de Lucas, Nos lembrando que as aulas passadas nós falamos sobre o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, agora o Evangelho de Lucas. Tá bem? O texto áureo desta lição se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo de número 49, que está escrito desta maneira: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Como eu disse, Lucas capítulo 24, versículo de número 49. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é saber como o Evangelho de Lucas foi escrito. O segundo, conhecer os destaques do Evangelho de segundo Lucas. E o terceiro, entender a razão das peculiaridades deste livro. Tá bem? Como sempre fazemos, a nossa introdução, nós destacamos algumas partes, algumas palavras, algumas observações interessantes para, no decorrer da lição, nós apresentarmos ou procurarmos apresentar a intenção do comentarista, do escritor, do ensinador, no caso também do evangelista, aquilo que ele quer nos ensinar. Nós precisamos entender, e como sempre fazemos, por palavras, Não pegamos uma perícope, e também a nossa lição não é muitas vezes textual, é mais temática, A exposição temática. E a temática a gente vai observando alguns temas, Também, vamos mais adiante. Eu separei aqui algumas questões interessantes, Primeiro, nós vamos falar sobre o nome do evangelista, Lucas, Algumas observações, talvez não tão pertinentes, mas que faz parte da curiosidade de alguns, Lucas quer dizer aquele que traz luz ou alguém da Lucânia. A Lucânia é uma cidade que está localizada ao sul da Itália. Não tem nada a ver com o seu lugar de nascimento, tá bem? Mas sim quanto ao seu nome, tá? Como já dissemos, Lucas é grego. Lucas tem outra característica interessante, que ele é médico e ele é um historiador, assim como Marcos. Por que estas observações? Porque, como nós já notamos desde o início das aulas, alguns evangelistas eles não foram apóstolos. Tá? Não quer dizer que, com isso, eles não podem escrever o evangelho. No caso de Marcos e Lucas, não eram apóstolos. Porém, eles também escreveram os seus evangelhos. Nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos. Nós vamos separá-los, essa é feita por sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e, apesar de ser um evangelho sinótico, o evangelho de Lucas também traz algumas distinções, algumas particularidades, algumas peculiaridades que fazem dele um evangelho não especial, mas que traz alguns pontos de clareza, tá bem? Então, nós vamos dando continuidade à nossa explanação. Vamos lá. A lição está um pouco mais anotada porque nós tivemos um problema com a câmera e não daria tempo de apagar tudo e reiniciar. Então, vamos aqui desta maneira, tá bem? Pontos interessantes do Evangelho de Lucas, tá bem? Nós já trouxemos a questão do seu nome e algumas particularidades que fazem dele um evangelho, como eu já disse, não especial, mas um pouco mais acrescido de particularidades, Como dissemos, por não ser apóstolo, ele é um historiador.
porém as suas fontes não são qualquer fontes, são fontes confiáveis. Nós vamos ver no ponto de número 1, tá bem? Nós vamos ver a visão, uma recapitulação de todos, até aqui, de todos os evangelhos que nós já estudamos. E dentro desta particularidade de Lucas, como médico e também como um grande historiador, fatos que apresentam o Senhor distintamente dos demais evangelhos. Trazem uma ótica, uma perspectiva, uma visão um pouco mais acurada num determinado sentido, como nós veremos. Tá bem? Então vamos falar primeiro de Lucas como historiador. Obviamente, como médico, ele é uma pessoa que tem esta característica de ser um estudioso, de ser um historiador, de ser aquele que vai buscar minúcias em documentos, em declarações, em constatações. É um homem de estudos, né? Não é à toa que ele é médico, tá bem? Porém, nós vemos que há uma preocupação muito grande na vida de Lucas e também de Marcos, que traz esta característica de escrever os seus evangelhos a partir de relatos que lhes foram transmitidos, mas eles vão buscar em fontes confiáveis. Em quem que eles vão buscar? Obviamente, como nós vemos, a maioria das narrativas e também de lições extra-bíblicas, nós vamos ver Lucas preocupado com Paulo, principalmente no final dos seus dias. Quem assistiu aquele filme Paulo, o Evangelista, né, de Cristo, eu acho que é assim o nome, não me lembro, mas já assistiu o filme umas 2, 3 vezes, você vai ver que toda a narrativa que Paulo agora ele transmite das prisões ou das suas prisões em Roma, ele as transmite para quem? Para Lucas, o grego. Ele é chamado de grego a maioria das vezes. Então, como historiador, ele buscou fontes confiáveis, tá bem? Por que esta preocupação? Porque ele precisa, como objetivo dos seus escritos, atingir um público-alvo, como nós veremos mais a seguir. Também ele tem uma particularidade. Enquanto Mateus nós vamos ver apresentado como rei e Marcos, servo sofredor, Lucas ele tem a preocupação de apresentar Jesus Cristo como homem perfeito. Por quê? Porque o seu público-alvo é o grego, são os gregos. E nós sabemos que os gregos, como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 a 24, os gregos eles buscam sabedoria. E, obviamente, um povo que busca sabedoria, ele não vai se deixar convencer por qualquer argumento infundado. E é por isso que Lucas ele precisa buscar de fontes confiáveis, quer dizer, de fontes distintas, de fontes ou uma observação de perspectiva, de ótica diferente. E no caso do evangelista Lucas, nós temos duas perspectivas, 2 pontos de vista interessantes. Ele vai apresentar, obviamente, como grego, o homem perfeito, mas também ele traz as suas observações médicas, o que garante a veracidade de atos, de milagres do Senhor Jesus Cristo, e também, como ele apresenta aos gregos, o homem perfeito, ele vai trazer fundamentos praticamente vamos dizer assim, médico, é uma visão, uma ótica. Eu comparei mais ou menos assim, quantas vezes nós passamos por estes momentos, né? Fomos até postos de saúde, hospitais, isto, aquilo, e nós temos lá o nosso o relatório, tem tudo ali das nossas passagens, dos medicamentos, dos problemas ou não que tivemos, que foram constatados. Então, nós temos ali um histórico médico. E Lucas ele vai apresentar assim também. Por quê? A partir de determinados momentos, dentro de suas declarações, não somente os milagres, mas a composição, como ele apresenta Cristo como homem perfeito, na visão de um médico, ela vai ficar um tanto, além de grego, médico, ela vai ficar um pouco mais, não vamos dizer assertiva, no caso de que outros trazem erros, não é isto. O que eu estou dizendo é que para convencer um determinado povo, um determinado
um determinado setor da humanidade, ele vai ter que apresentar fatos que comprovem ou que sejam exigências dessa determinada classe. Por quê? Vamos recapitular. Na visão de Mateus, Levi, o cobrador de impostos, ele está escrevendo a quem? Ele está escrevendo a visão dele, quer dizer, o seu público-alvo são os judeus. E para trazer Jesus Cristo até a história, ou o interesse, ou o convencimento de alguns judeus, ele vai apresentar Jesus Cristo como rei, o rei dos reis. Para isto também, veja que Mateus começa com o quê? Com uma genealogia. Ele vai trazer, ele vai voltar no tempo dentro de uma determinada, de um determinado início. Vamos lá, vamos para a casa de Jessé. Jesus Cristo é apresentado como a raiz de Jessé. Ora, quem era Jessé? Jessé foi o pai do segundo rei de Israel, Davi. E Mateus, ele liga Jesus Cristo à linhagem de Davi. E isto é interessante quando olhamos para o ponto de vista do pensamento, o ponto de vista da perspectiva judaica. Quando eles vão fazer determinadas menções, eles têm um orgulho muito grande de dizer que nas suas veias corre o sangue de Moisés, em suas veias corre o sangue de Abraão. E eles têm muitas dentro da sua nacionalidade, vamos dizer, dentro do Estado judeu, eles têm alguns pontos que trazem orgulho, quer dizer, eles têm o templo, a história do templo, porque o templo não existe mais, eles têm os seus grandes líderes, os seus grandes reis, os seus grandes profetas. Então, Mateus ele vai buscar dentro desta história mais um ícone, vamos dizer assim, ou apresentar Cristo como um representante legal dentro desta história. Então, ele apresenta o evangelho do rei. Na genealogia, ele vai ligá-lo desde Abraão até Davi, e Davi na sua descendência. Tá bem? Quando vemos o evangelho, aprendemos sobre o evangelho de Marcos, o que aconteceu? Nós sabemos que Marcos é um romano, tá bem? E ele apresenta Jesus Cristo como o quê? Como servo sofredor. Por quê? Porque a igreja de Roma estava sendo perseguida. Tá bem? E muitas vezes na perseguição, como eu já disse, nós não entendemos, nós não, como que eu posso dizer, nós não conseguimos assimilar o porquê. Às vezes nós não entendemos o porquê do sofrimento. Não foi diferente com a igreja em Roma, tá? Não, a igreja romana, a igreja em Roma. Os novos convertidos estão sofrendo. Então, para explicar esta situação, o que Marcos faz? Escreve aos romanos, também os novos convertidos, que apesar de todo o sofrimento que eles estavam passando, eles tinham, por exemplo, quem? O servo sofredor, o Senhor Jesus Cristo. E é logicamente que isto vai acalmar, vai arrefecer, dar força para arrefecer o sofrimento e dar força para os perseguidos para enfrentar as perseguições. Não é à toa que nós vemos aí dentro do Coliseu, fora do Coliseu, nas estradas de Roma, nas perseguições em Roma, uma igreja forte, uma igreja que enfrenta os problemas. Por quê? Ao olhar para Jesus Cristo, seu Senhor, que também sofreu, isso lhes dá ânimo, lhes dá força. Então veja que tudo, aqui para os judeus convertidos, aqui para os romanos que estão se convertendo, né, como é que nós sempre dizemos, deixa eu lembrar da palavra, os gentios, né, que agora se convertem e estão sofrendo. Então, Marcos apresenta Jesus Cristo como servo sofredor. Para quê? Para uma igreja perseguida, a igreja que está sendo perseguida em Roma. E isto traz acalento e força também. Aqui garante que um povo que pede história, ele entenda da história. E agora Lucas vai narrar acerca do quê? Veja, no capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 22 a 24, num determinado momento, Paulo vai dizer que os gregos buscam sabedoria. E ninguém melhor do que um grego e médico ainda para apresentar, para dar uma perspectiva, um ponto de vista, uma análise
quase que completa desta perfeição. Podemos chamar de completa ou não, porque, logicamente, houve, apesar, nós vamos ver, por que eu vou chamar, então, de perfeito? Porque nós temos a orientação dentro do trabalho do evangelista Lucas, tá bem? Por que eles buscam a perfeição? Se nós voltarmos no tempo, nós vamos ver aí, antes do domínio romano, nós temos o domínio grego, tá? Sobre todas as nações. Alexandre o Grande, o seu grande representante, ele tinha por costume fazer o quê? Com que as nações dominadas elas assimilassem a cultura grega, tá? Em sua completude. E eles aprendiam todo o sistema, o falar, aprendia o idioma, aprendia a cultura, aprendia todas as filosofias gregas. E o que acontece? Nós vemos agora, no ponto em que nós estamos da história, o domínio ele é totalmente romano, tá? Ele é totalmente romano. Porém, a cultura, o idioma, tanto é que o Novo Testamento ele é escrito, ele é totalmente helênico. A cultura é helênica, mas a política é romana. A política é romana. Então nós vemos que, lógico, seu grande representante já disse, Alexandre o Grande, ele obrigava a todas as nações subjugadas por ele, pelo seu exército. Foi mais ou menos 300 anos de... Né? Aí Roma aparece no ano, cerca do ano 60 e alguma coisa, para o domínio agora romano. Tá bem? Então nós vamos ver que é um povo que está acostumado, não somente o grego, mas todos os povos que foram influenciados pela cultura helênica, buscar sabedoria. Porém, logicamente, é citado o grego. O grego, quer dizer, o povo grego. Então, para eles, o que era interessante, o homem perfeito. Eles buscavam sabedoria. Eles buscavam, se você olhar nas estátuas, na literatura, em muita coisa, você vai ver a busca máxima pela perfeição, tá? Não tanto pela estética, mas pela perfeição. E a busca da perfeição não era naqueles, como disse o apóstolo Paulo, naqueles lugares que nós temos mais vergonha ou que nós ocultamos. Quando nós olhamos para toda a cultura grega, nós vamos ver o quê? A busca pela perfeição. Então, nada mais mais oportuno, vamos dizer assim, não na questão de tirar proveito, mas como Paulo apresentou Cristo no aerópago, né, no Deus desconhecido, o grego Lucas, o médico grego Lucas, ele apresenta Jesus Cristo dentro da ótica esperada pelos gregos. Tá? Nós nos lembramos por que eles buscam sabedoria, porque é um costume deles já secular, né? Secular o costume. Então, olhando aqui, a partir deste momento, então nós vamos ver a perspectiva e vamos falar dele agora como historiador. Tá bem? Então, ele procura apresentar a partir de relatos transmitidos. Tá? A partir de quem, principalmente? Daqueles que estiveram, os apóstolos que estiveram ao lado e foram pregadores, ensinadores, porque viram determinadas coisas. Tá? Viram o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, o Evangelho foi escrito, assim como o Evangelho de Marcos, foi a partir de relatos transmitidos, tá? Oralmente, para o evangelista Lucas. E ele vai construir, né, toda aquela documentação, tanto é que ele faz isso e ele está apresentando todo o seu material a um homem importante. Ele diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, este é o primeiro tratado, tá? Que é o evangelho que leva o seu nome. O segundo é o livro de Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, tá? O grego, o médico grego, tá bem? Quando nós começamos a olhar, veja como foi escrito, nós já falamos, tá? Assim como Marcos, ele vai, porém, deixa eu voltar a esta questão, não é relato transmitido por qualquer um e nem de qualquer maneira, tá bem? São relatos fidedignos, pessoas confiáveis que ele busca para preparar o seu material. E nós não somos diferentes nos dias de hoje.
nós também fazemos os nossos estudos, levantamos os nossos documentos, fazemos as nossas pesquisas e, para tanto, nós precisamos de fontes confiáveis, de fontes fidedignas, de homens e mulheres que tenham compromisso com a palavra de Deus e com a doutrina que nos é transferida e ensinada pelas Sagradas Escrituras. Homens e mulheres que tenham compromisso com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e mantenha a integridade, a fidelidade também a Deus e a sua santíssima palavra. Então nós precisamos nos preocupar com isso. Não é somente nós nos considerarmos escritores ou ensinadores. Não, nós precisamos ter certeza que aquilo que nós estamos transmitindo para o povo, assim como Lucas se preocupou, aqui nós estamos transmitindo, é algo de confiança. É algo sério, certo. Por quê? Porque, veja, no ponto de número 2, nós vamos falar sobre as peculiaridades. Quer dizer, o que é peculiar do Evangelho de Lucas? O que chama a atenção? O que distingue do demais? Veja, apesar dele fazer parte dos evangelhos sinóticos, como nós já vimos anteriormente, ele traz algumas distinções em seu conteúdo. Quer dizer, veja, por quê? Por causa, por ser um grego, ele vai trazer uma visão grega, mas eu acredito que principalmente por ser médico. Veja, ele traz uma visão um pouco mais acurada de determinados momentos de nosso Senhor Jesus Cristo na face da terra. É o que nós vamos ver. Veja, nós não estamos tirando Lucas desta classificação de sinóticos. Não, nós estamos apenas dizendo que ele se preocupou em buscar alguns relatos, alguns fatos, tá? Algumas perspectivas óticas que o diferencia dos demais. Veja que eu coloquei aqui que ele é o único evangelista a relatar determinados fatos e que traz mais subsídio para o seu evangelho, principalmente para o público-alvo que ele quer atingir, que são os gregos, tá bem? Dentro do quê? Dentro de especificidades. Veja, no ponto de número 2, nós vamos falar sobre isso. O 2.1, veja que ele começa apresentando o Senhor Jesus Cristo desde a mais tenra idade. Porque isto corrobora na humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Na humanidade. E nós vemos que, principalmente o evangelho que nós veremos, se Deus quiser, a semana que vem, o evangelho de João, que ele luta contra os hereges. Todos os evangelistas, todos os escritores lutaram com isso também, tá? E uma das coisas que nós temos é a preocupação do evangelista Lucas em apresentar Jesus Cristo como o homem perfeito. Nós já vimos aqui. E como ele faz isso? Apresentando fatos que reforçam estas peculiaridades, quer dizer, há momentos da vida de Cristo que reforçam, que destacam, mas que também corroboram com aquilo que ele está escrevendo, com aquilo que ele está apresentando. Tá? Estes fatos reforçam estas peculiaridades. Então, primeiro, começa o quê? Ele apresenta Jesus Cristo nascido de mulher. Nascido de mulher, tá bom? Segundo, quer dizer, ele começa com o seu nascimento. O seu nascimento miraculoso, tá? Mas apresenta ele nascendo de mulher. Quer dizer, ele é um ser humano igual aos outros. Ele teve um nascimento, uma geração, ele foi gerado. Ele foi, sua mãe o gestou pelos, 9 meses, tá? igual aos outros seres humanos. Tá bem? Depois, ele fala sobre a infância do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, você vê, ele vai apresentar lá com 12 anos o Senhor ensinando no templo. Apesar de ser uma criança com um desenvolvimento normal, igual aos outros, ele destaca esta importante lição, que é o quê? A sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. Com 12 anos, ele está ensinando no templo, não está ensinando alunos, ele está ensinando mestres. Veja, ele está ensinando mestres. O Senhor já está apresentando algumas peculiaridades da sua vida.
Tá? Essas peculiaridades já tinham sido anunciadas a Maria, no momento em que ela vai conceber, o que ela concebe miraculosamente pelo poder do Espírito Santo, né? Já é dada a ela algumas particularidades da vida deste menino, que se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco, e que ele tem uma função a desempenhar, tá? Apesar de. Então, veja, a infância no templo, com 12 anos, e Lucas também se preocupa em relatar todos os envolvidos no processo do desenvolvimento, deste perfeito desenvolvimento. Quer dizer, apresentou seus parentes, apresentou seus familiares, ele apresenta os anciãos, né, Simeão e Ana, que vão receber agora um menino para apresentar diante de Deus, para fazer cumprir as exigências da lei, né, para o menino de 8 anos. Ele é apresentado, ele é circuncidado ou circuncisado, ele obedece tudo. Veja, ele vai apresentando o Senhor Jesus Cristo como uma criança, um adolescente, um jovem normal, não igual aos outros, tá? Sempre destacando aquela particularidade, sem se envolver com o pecado. E é lógico que este processo de apresentação da sua infância normal, ela vem até os 30 anos. Por que até os 30 anos? Aos 30 anos, o homem agora já atinge a sua maioridade. E o Senhor Jesus Cristo aparece em Caná da Galileia, operando o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho, da transformação. Daí nós temos os 3 anos de ministério do Senhor, e depois a sua condenação, a sua morte e ressurreição. Então nós vemos que Lucas ele se preocupa em apresentar para os romanos, ou para os gregos, a perfeição, quer dizer, ele foi um ser humano normal, 100% homem, porém, ele não deixa de apresentá-lo também como 100% Deus, como nós veremos mais adiante. Como nós falamos, Lucas e Marcos, eles vão fazer o quê? Eles vão apurar, eles vão estudar, eles vão pesquisar, eles vão buscar os fatos para basear, para solidificar esta documentação para construir. Porém, veja, eu pulei o ponto 2.2, porque vai falar novamente das parábolas, da forma como o Senhor Jesus Cristo pregava. E todos os 3 evangelistas, eles vão lembrar esta particularidade também do ensinamento. Como eu já disse, a grosso modo, o que é uma parábola, o Senhor Jesus Cristo ele pegava situações do cotidiano e, através daquelas situações do cotidiano, ele apresentava as lições espirituais que ele queria transmitir. Veja, as ovelhas, os apriscos, o pão, que era uma coisa corriqueira, não estou chamando de ordinário, estou falando que faz parte do dia a dia. Tá? O Senhor vai falar de vinhas, vai falar de oliveiras, vai falar tudo aquilo que fazia parte da vida cotidiana dos judeus, né? Agora está um negócio, né? Judeu, hebreu, dos judeus, tá bem? Com todo o respeito e consideração, como nós sempre oramos. Mas picuinhas, né? São, sei lá, é só para trazer mais confusão. Então, veja, apesar das suas apurações, tanto de um quanto de outro, mas nós estamos falando de Lucas, estas apurações, estas pesquisas, esses relatos, estas fontes, não era assim ao bel prazer ou pelo desejo do escritor. Porém, veja, tem uma orientação especial, que é o quê? O Espírito Santo inspirando. Porque, como eu disse no início, veja, era um homem totalmente voltado ao estudo. Imagina o número de material que ele conseguiu, né? E, logicamente, muita coisa boa, outras nem tanto,
Porém, a inspiração do Espírito Santo, quer dizer, as orientações do Espírito Santo, fez com que ele colocasse no seu evangelho, introduzisse nos seus escritos somente aquilo que fosse direcionado pelo Espírito Santo. É o que nós falamos da inspiração. Daí surgiu também o quê? Aqueles escritos que não passaram por este crivo, que nós chamamos de espúrios, de não canônicos, né? Os livros que não passaram pelo crivo dos santos que estudaram, que analisaram para ver o que era e o que não era. Obviamente, toda a escritura divinamente inspirada é apta. Então, nós temos aí 66 livros. E muitos nós sabemos, outros nós nem temos, nós temos aí aquele conhecimento de sempre dos 7 livros não canônicos que não fizeram parte, mas existem mais, tá bom? Mas para o momento nós vamos trabalhar em cima do que nós costumeiramente ouvimos, tá bem? E dentro desta orientação, apresenta aqui episódios e falas específicas. De quem? Óbvio, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bem? Então foi levado em consideração documentações, fontes confiáveis, relatos, todo o conteúdo do seu estudo, porém, quem determinou foi o Espírito Santo. Tá? Nós temos que nos lembrar sempre disto. Que tudo que foi escrito, tudo que foi relatado, tudo que está nas Sagradas Escrituras é inspiração do Espírito Santo. Tá bem? Então, episódios, quer dizer, momentos e falas de nosso Senhor Jesus Cristo que se tornaram específicas debaixo da ótica, da perspectiva do médico grego Lucas. E, obviamente, ele pegou aquilo que, orientado pelo Espírito Santo, atingiria em cheio ao seu alvo, o seu público-alvo, que eram os gregos. E, obviamente, nós hoje, nos nossos dias. Tá bem? Então, falamos aí sobre o ponto de número 2.1, infância, falamos sobre as parábolas, né? E vamos falar agora do conteúdo, falamos do conteúdo exclusivo, né? Obviamente, o Espírito Santo levou o escritor a fazer o quê? A trazer registros, né? Episódios e falas específicas de nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que o efeito é tão eficaz. Tá? Aquilo que se propôs o escritor, debaixo da orientação do Espírito Santo, se torna eficaz. Assim também na nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, apesar do vastíssimo material que nós temos hoje, principalmente a escritura completa, os 66 livros, o canon já se fechou, nós temos o que eles viam, eles aprendiam, hoje nós já temos os relatos, os episódios completos diante de nós, nós não podemos fugir desta especificação, que está debaixo da orientação do Espírito Santo. Tá bem? Tudo que vamos fazer, tudo que vamos ler, tudo que vamos escrever, ensinar, aprender, até aprender também. Eu não consigo aprender corretamente se eu não estiver debaixo da orientação do Espírito Santo. Se eu não permitir que o Espírito Santo ele conduza até o meu aprendizado, tá? Quanto mais quando eu me coloco ou quando sou chamado ou colocado por Deus para ser um ensinador, Nós vamos ver isto mais especificamente no ponto de número 4 da lição. No 3, nós temos a ótica médica, né? Os milagres sob a ótica do médico, está aqui. Ou os milagres sob a ótica médica. Tudo que nós estamos falando está dentro da lição. Tá bem? A única coisa é que nós analisamos. Então, ótica, todo mundo sabe, né? Não é o lugar onde faz óculos ou exame dos olhos. É sobre a visão, a perspectiva, a visão do evangelista. Tá? Visão, ele apresenta uma perspectiva médica, né, que é diferente dos demais. Tá?
Esse aqui, Mateus apresenta como um judeu, Marcos como um romano, mas Lucas, além de grego, ele apresenta como médico. É uma visão interessante, tá bem? Por quê? Veja, ele vai trazer destaques dentro dos milagres que talvez para nós não dados a esta profissão, passaria por nós de maneira desapercebida. Veja, quando ele fala da febre da sogra de Pedro, mas ele simplesmente fala da febre ou da sogra de Pedro, desculpa. Quando ele fala desta febre, o que ele está falando? Ele fala de muita febre. E qual é a diferença de febre para muita febre? Tá bem? Aqui um antitérmico pode resolver, mas aqui já não dá. Quando a febre é demais, quando a temperatura sobe muito, veja, existe até aquele linguajar, aquele dizer, né? Vai cozinhar o cérebro da pessoa. Aqui é um momento de delírio, sabe? E se não for tratado corretamente, se for tratado como meramente uma febre, aqui vai haver óbito. Ou algum problema de saúde que pode perdurar para o resto da vida. Veja que a visão, e eu coloquei aqui também que isso não desfaz a fé, tá? Fiquem tranquilos. A gente só está colocando uma observação de um médico dentro do milagre, que serve para aumentar a nossa fé. E outra coisa interessante, quando ele fala do homem da mão mirrada, só ele fala da questão da mão direita. E nós sabemos que toda vez que é trazido esta observação da direita, né, vamos para um ponto, vamos dizer que a maioria dos seres humanos são destros. Obviamente que esta mão mirrada, ressecada, sendo a mão de um destro, a mão direita, o que vai fazer com ele? Vai limitá-lo e até impossibilitá-lo de trabalhar, de desenvolver funções e também ou ele se adapta, né? Ele vai aprender a trabalhar com a mão esquerda, ou ser canhoto, ou ele vai, infelizmente, viver como viviam os demais, né? Com o tapetinho lá da prefeitura, pedindo esmolas. Mas veja, ele especifica, não era, veja, era a mão direita. A mão direita vai trazer mais problemas. Por quê? Porque vamos voltar à questão de a maioria ser destro. Isso aqui vai impossibilitar de trabalhar, até de se alimentar, porque ele tem a mão ressequida, a mão... né? Então, vamos fazer não queremos ser injustos, mas, veja, há uma deficiência, e ele diz, como médico, ele diz, era a mão direita. Veja, são observações que somente alguém com uma visão acurada num determinado assunto que vai trazer a baila, que vai trazer isto sim. Né? E também na ressurreição do filho da viúva, ele traz a questão de uma operação de nosso Senhor Jesus Cristo humanamente inexplicável. Humanamente inexplicável. Mas ele não deixa de trazer esta questão. Tá? E este fato, somente ele relata, o fato da ressurreição do filho da viúva. Qual é o seu interesse? É apresentar, talvez, que o que é impossível ao homem é 100% possível a Deus? Tá? É inexplicável, mas não é inaceitável, porque o Senhor é 100% homem, 100% Deus. Então, vejamos, isso não tem nada a ver por não ter fé. Não, pelo contrário, isto aumenta a nossa fé. Por quê? São observações que nos levam a lugares que nós normalmente não passaríamos. Nós não iríamos prestar atenção. Mas ele nos chama a atenção. Por quê? Veja, foi uma orientação do Espírito Santo que ele fizesse determinadas coisas. Ele vai trazer uma perspectiva médica de milagres. Aí nós sempre dizemos, mas o milagre não se explica, se vive. Não, mas ele não está explicando. Talvez ele esteja aumentando a dificuldade. Para quê? Para que o milagre... Veja, outra grande dificuldade é a ressurreição. O filho está morto num determinado momento, em outro agora ele está sentado na sua rede, ele está vivo, ele ressuscitou.
Então, veja, ele apresentando, talvez, essas dificuldades, aumente a nossa fé, a nossa alegria, a nossa credibilidade. Ou no caso dos gregos, que ele é o seu público-alvo. Tá? Mas ele é o único evangelista que apresenta este fato, estas particularidades. E isso nos ajuda na fé. Tá? Pelo contrário. Aquela pessoa que está fazendo tratamento, talvez o médico não reconheça, mas ao médico dizer, você está curado, não precisa mais, o médico vai dizer. Deus vai inspirar, vai tocar no coração do médico e ele vai dizer que você está curado e não precisa mais tomar remédios. Tá? Cuidado, tem muita gente por aí cometendo loucuras, ouvindo qualquer fontes que não são confiáveis, que tem nome de que são e não são, e acabam passando o pé pelas mãos e vão sofrer infelizmente, alguns reveses na sua vida. Tá? Talvez o médico não reconheça o milagre, mas ele vai olhar para você e vai dizer assim, não sei o que aconteceu. Você está curado. Você está curado. Ele vai dizer assim. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos glorificar a Deus. Por quê? Porque o Senhor, o que é impossível ao homem, é totalmente possível a Deus. Então ele apresenta uma perspectiva médica, além das perspectivas gregas, do costume, né, grego, da sua história, do que eles queriam saber, e ele, como grego, ele sabia o que eles queriam saber, ele ainda apresenta também uma ótica, uma visão médica, tá? Uma perspectiva médica daquilo que o Senhor Jesus Cristo fazia. E o importante também, você vai ver que a maioria dos milagres que ele apresenta, ele vai falar de muitas, né? Nós temos aí a mulher de 18 anos encurvada, o homem o hidrópico, que é o acúmulo de líquido e inchaço no corpo, e a cura de 10 leprosos. Veja que toda a sua visão, toda a sua preocupação, a sua explicação vai se dar dentro de curas, muitos relatos de curas. Tá bem? Por quê? Simplesmente porque ele é médico. Tá? E isto reforça também, porque uma coisa é alguém falando, outra coisa é o especialista da área falando naquilo, falando sobre aquilo, ou corroborando com aquilo. Né? Vamos dizer, o cientista que corrobora com a Bíblia, o médico que corrobora com os milagres, e assim sucessivamente, para nós não tomarmos muito tempo. Tá bem? O último tópico, de número 4, vai falar sobre a presença do Espírito Santo. Veja que, apesar de todos os relatos dele estarem voltados, né, e alguns poderiam até pensar, mas falar sobre isso é duvidar da fé. Não, não tem como. Por quê? Veja, ele apresenta o Espírito Santo no seu evangelho. Tanto é que o comentarista diz, o evangelho de Lucas também pode ser chamado de o evangelho do Espírito Santo, uma vez que a terceira pessoa da Trindade é citada frequentemente, aparece agindo poderosamente no livro. Então veja, ele não deixa de apresentar que todos os seus relatos, apesar da perspectiva grega e médica, ele está debaixo da orientação do Espírito Santo e apresenta a sua personalidade. Tá? Ele não apresenta o Espírito Santo como uma força ativa, como força ativa, como algumas religiões querem apresentar, mas como a terceira pessoa da Trindade Santa, o Espírito Santo como uma pessoa, a sua personalidade. Então, ele faz o quê? Vamos lá. Citado como aquele que alegra, tá? Que ensina. Ora, para ensinar tem que ser um professor. Para ser um professor, você não vai ser uma força ativa. Você vai ser uma pessoa. Tá? Então, aqui a personalidade do Espírito Santo. Também pronto a ser dado pelo Pai àqueles que lhe pedirem. Aqui, tanto o batismo com o Espírito Santo, quanto a presença do Espírito Santo na conversão genuína do cristão, é citado no Evangelho de Lucas, no momento de ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tá bom? Fala
é um dos 5 textos da grande comissão, a efusão do Espírito Santo sobre a vida daqueles que esperam, né, e também daqueles que buscam a presença do Espírito Santo na sua vida. Veja que ele leva esse ponto tão a sério que ele lembra, ele chama a atenção dos seus leitores, agora não somente os gregos, mas a todos nós, quanto a um determinado perigo. E que perigo é este? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá? Que nós sabemos que todos os pecados, como o Senhor Jesus Cristo disse, o pecado, você pode pecar contra o Pai, pode pecar contra o Filho, mas não pode pecar contra o Espírito Santo. Você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? É um pecado imperdoável. Não há perdão. Não tem o que fazer para quem blasfema contra o Espírito Santo. E nós vemos hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas sendo levadas, para encerrar, né? Sendo levados a pensamentos estranhos, a crenças estranhas e perigosas, principalmente na questão de milagres, das manifestações do poder de Deus, das manifestações do Espírito Santo de Deus. Tá? E muitos estão sendo levados a duvidar das manifestações que nós conhecemos desde o princípio e também a aceitar interpretações espúrias e até perigosas, tá? Até quando chamar de ação do Espírito Santo quando não é, e blasfemar quando o Espírito Santo está agindo. Então, para isto que nós precisamos estar debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, tá bem? E termos perspectivas de fontes confiáveis. Tá? Aqui vamos encerrar, vamos trazer as fontes confiáveis para cá, tá bem? Cuidado para não ser levado a duvidar do que é verdade e aceitar o que é mentira, o que é ilusão. E, neste sentido, desculpa a preocupação, neste sentido, nós estamos encerrando esta análise da lição de número 8, o Evangelho de Lucas. Que o Senhor Deus possa nos dar graça para que nós entendamos, que a gente compreenda da melhor maneira possível aquilo que está nos sendo apresentado e que possamos viver debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, principalmente nos tempos em que nós vivemos. Tá? Cuidado que muita gente está sendo, né? Está aparecendo aí pastor até com nome de cantor, parece mais cantor dupla sertaneja do que nome de pastor. E falando contra um monte de coisa, como Paulo disse a Timóteo, fique naquilo que você aprendeu. E estes homens e mulheres estão fazendo totalmente o contrário. Eles estão colocando em dúvidas tudo aquilo que nós aprendemos. Estão trazendo um evangelho esdrúxulo. Tá? Estão trazendo ensinamentos espúrios, doutrinas falsas. E nós precisamos tomar cuidado. Quer ouvir? Ouça. Mas leve sempre à base. Qual é a base? Fonte confiável. E qual é a fonte confiável da igreja para a doutrina? A palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. E vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.